mais uma vez, todos bem-vindos. Aqueles que chegaram agora para o segundo painel, aqueles que já estiveram conosco na manhã, que acompanharam uma excelente discussão nesse segundo encontro aqui na Câmara, com o apoio do nosso mandato, o mandato da vereadora Soninha, que logo estará conosco, e em parceria também com o Sustex Moda da professora Tita e o apoio do vereador Suplicy, que virá também a partir das 4 horas, eles formarão aqui a mesa conosco. E nesse segundo período, vou abrir aqui a palavra para a professora Tita, para explicar um pouco mais, né, dessa beleza que é o produto. Ela estava me explicando ali, que é feito lá na Otto de Alencar e nos outros 4 endereços, né? Ela vai explicar como que é, desde do recebimento do resíduo até a pedagogia, né? Explicando a maneira como é feito todo esse trabalho e como depois ele é disponibilizado que as pessoas possam adquirir, e o trabalho terapêutico que envolve todo esse processo. Bom, então, pessoal, boa tarde a todos e todas. Mais uma vez, é muito gostoso ver de novo os rostinhos que estiveram aqui no período da manhã e que estão de volta aqui no período da tarde. Esse tapete aqui, ele circulou hoje de manhã, né? Então, eu queria só contar uma novidade aqui desse tapete. Esse tapete aqui, ele não é feito dos resíduos do departamento de corte. Ele é feito de camisetas de um evento. Então, o Clube Paineiras faz eventos e distribui, vende, é distribuído, né, Márcio? Distribuída a camiseta. Na realidade, essa camiseta, eram 1.500 camisetas de um lote que não foi vendido numa festa que ocorreu, numa reunião de vários clubes, Paineiras, Paulistano, Pinheiros, vários clubes se reuniram, era uma festa conjunta. E nós recebemos... E eles nos ligaram e pediram que nós fôssemos buscar, e nós transformamos os moradores transformaram em tapetes. Eu falei falei do Paineiras, porque o Paineiras é um grande parceiro, e todas as festas deles, eles acabam doando as camisetas para a gente. E aí foram essas 1.500 camisetas, elas foram recortadas, né, para fazer o tapete, né? Então, mais uma vez, né, matéria-prima para o pessoal fazer. E o nosso projeto, ele tem sempre esse cunho artesanal, tá? De primeira mão, a gente trabalha com materiais de fácil acesso. Aqui, no caso, é uma tirinha de 12 centímetros por 3 de largura. A gente aumenta a largura desse tecido conforme a espessura. Se é um tecido mais leve, para ele poder ficar tensionado dentro do buraquinho, a gente aumenta a largura. Se é um tecido muito pesado, a gente diminui a largura. Então, ele não é feito com nó. É só mesmo empurrado na talagarça. Do lado aqui, a talagarça é dobrada 2 centímetros. Então, ela dá o acabamento. A gente não precisa costurar, pôr um viés para fazer a dobrinha. É o próprio processo que vai dar o acabamento, né? E aí vai enfiando o resíduozinho e puxando para o lado de cá. Aí recebe a etiqueta do projeto Ubuntu. Na etiqueta tem o nome do artesão que fez e o númerozinho dele, tá? E de onde é. Esse aqui, por exemplo, está escrito Otto de Alencar, foi feito no dia 22/10/19. Quem fez foi o Valdemiro, tá? E normalmente esses tapetes, para vocês terem uma ideia, eles têm um peso de 1,2 kg. Varia de 800 a 1,2 kg, dependendo da leveza do tecido. Então, se a gente está trabalhando com toneladas, né, imagina quanto que a gente tiraria do aterro sanitário se cada pessoa em situação de rua, que hoje nós estamos com uma quantidade aproximada de 20.000 pessoas nessas condições, se cada um fizesse o tapetinho, nós tiraríamos grande parte desse material dos aterros sanitários, né? Então, era isso que eu queria contar para vocês. E agora eu passo a palavra para o César. Bom, muito bem. Diante da apresentação que a Thaís fez aqui de manhã, a professora Tita, eu quero saber se a Thaís quer colaborar com mais uma
Pô, a Luísa, me perdoe. Você quer colaborar com... Falar um pouquinho mais da visão da BIT? Eu tinha perguntado... E da Luísa, experiência, né, do Retalho Fashion. Exato. Eu tinha perguntado de manhã, como você ia ficar na parte da tarde, como você ficou com a gente aqui à tarde, eu queria saber de você também, o que a BIT já tem hoje de projeto. Você estava falando do Retalho Fashion, né? Que lamentavelmente não foi para frente. Até queria ouvir um pouquinho mais do Retalho Fashion, confesso que eu não conheço. Saber se há uma semelhança com o projeto da professora Tita, do Sustex. E o que a BIT tem feito no sentido de aumentar esse trabalho de reaproveitamento dos tecidos, do descarte correto, uma vez que a gente tem visto na cidade que muitos não estão fazendo, não estão recolhendo os seus resíduos como grandes geradores. O que a BIT tem feito com seus associados? Tem alguma campanha educativa? Se você puder falar um pouquinho para a gente. Claro. Eu acho que é bem complementar a fala do Edmundo, né? Uhum. Até porque nós somos uma entidade de classe também, assim como eles. Então, o nosso papel, de fato, é não somente sermos articuladores, né, de várias vozes e representantes das empresas do setor, mas também grandes sensibilizadores, né? Essa temática ela é muito presente no nosso dia a dia há muito tempo, né? E aí eu acho que até complementar a uma pergunta, acho que é Paula. Paula Kim. Complementar a pergunta da Paula. Quando a gente começou o projeto Retalho Fashion, que ele é muito parecido, né, na verdade, com esse projeto que foi apresentado, a gente entendendo que era uma questão do setor, mas também é uma questão pública, né? Você ter os retalhos ali despejados na calçada, entupindo bueiros, né? A gente entendeu que seria uma solução também de uma parceria público-privada. Quando a gente começou, a gente entendeu que a gente precisava saber o que estava sendo colocado ali na calçada. Antes de mais nada, antes de começar tudo, a gente precisava entender o que era aquele resíduo, né? E aí, em 2012, a gente fez uma parceria com a Alobras e CDL Bom Retiro. E essas duas entidades têm uma capilaridade muito maior do que a BIT, né? Porque a BIT ela representa, sim, o setor têxtil de confecção, mas são poucas as empresas pequenas, né, médias e poucas as confecções que, de fato, chegam à BIT e sabem que dali elas podem ser representadas, né, pela entidade. Então, a gente usou essas duas entidades que estão mais no local. Só um detalhe. Quais são essas entidades? A Lobras. O Lobras o que é? A Lobras é a Associação dos Lojistas do Brás. Tá. E a CDL é a Câmara dos Lojistas do Bom Retiro. Perfeito. Câmara dos Dirigentes Lojistas do Bom Retiro. Então, essas duas entidades elas estão alocadas nos próprios bairros, né? Então, elas têm uma comunicação muito mais próxima com essas empresas que estão nos dois bairros, né? Brás e Bom Retiro. O projeto ele começa a partir daí, do Brás e do Bom Retiro. Então, a partir dessas associações, a gente distribuiu um questionário para as empresas, para a gente entender, de fato, o que elas estavam descartando. E explicando também o que era o projeto Retalho Fashion. A gente teve baixíssima adesão. Então, de fato, assim, a comunicação é o nosso grande desafio. Acho que é o desafio da humanidade, talvez, né? Porque, de fato, a gente tentou chegar nesses lugares e a gente não conseguiu. A gente não conseguiu a aderência, a adesão das empresas. Naquele momento, acho que as pessoas, né, os lojistas, os donos de confecção, donos e donas, eles não estavam sensibilizados para a temática e não estavam abertos realmente para colaborarem naquele momento. E aí, com o passar do tempo, né, ainda assim a gente correu com o projeto, né, mesmo sem essa adesão, a gente tentou entender o que era, o que estava sendo descartado. A gente fez também uma parceria com a Estre e a gente fez uma coleta para
tentar uma coleta-teste em 2013 para tentar saber o que era tecido sintético, tecido natural, porque são diferentes matérias-primas, tem diferentes valores no mercado, tem diferentes destinos, né? A gente não pode pensar, né? Aí eu não sei se eu estou indo contra a ideia geral do projeto, mas eu acho que é muito... Eu não sei, eu penso que a quantidade é tão grande, 46 toneladas dia, a gente não pode pensar que esses resíduos eles vão ser todos absorvidos com trabalho artesanal. Porque é muito resíduo, né? E aí... Foi ótimo. Tá, sim, legal. Bacana. São Tá. dúvidas, né? Porque a gente teve essa experiência, de fato, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem grandes empresas recicladoras, que falta matéria-prima. A gente importa a matéria-prima, que são os resíduos, a gente está chamando aqui de matéria-prima, mas são resíduos. A gente importa esses resíduos, por que não usar os resíduos daqui? E são em grandes quantidades. Então, claro, eu acho que uma força-tarefa, né, quando a gente olhar lá para frente do projeto, acho que a gente pode ver, sim, a utilização de grandes quantidades de resíduo, né, de maneira artesanal. Mas acho que, num primeiro momento, talvez, seja interessante a gente pensar na destinação dessas grandes quantidades. Porque é o que falta também na indústria. Né? E a nossa indústria ela tem ociosidade nesse sentido, né? A gente tem grandes empresas recicladoras aqui no Brasil que estão com necessidade, falta matéria-prima. Elas têm essa demanda e a gente não tem o que oferecer. Mas só voltando à parte da comunicação, o que a gente sentiu é que em 2012 a gente não conseguiu chegar nesses lugares. Mas, com o passar do tempo e a divulgação do que era o projeto Retalho Fashion, do quanto que a gente descartava nas ruas, e essa temática cada vez mais ganhando corpo, né, essa discussão ganhando muito corpo, a gente começou, então, de 2 anos, 1 ano e meio para cá, a receber ligações de empresários dessas 2 regiões querendo dar um descarte correto aos seus resíduos. Então, agora a gente passa a receber essa demanda, não levar, mas receber. Né? Essas pessoas, a gente entendeu que conseguiram, de alguma forma, se educar e se sensibilizar para a temática. Então, acho que o momento é outro, o momento político, social, do mundo como um todo, nesse tema, né? O tema da sustentabilidade na moda. E aí a gente passa, então, a ter mais esse contato com as pessoas que estão ali nessas 2 regiões, e mais por conta da demanda delas e menos por conta da nossa intenção de levar a informação. Ou seja, o projeto, então, ele continua existindo. Ele continua na tentativa de existir, na tentativa. Eu acho. E qual o papel do poder público nesse projeto? Como vocês chegaram até o poder público para que esse projeto ganhasse corpo? Então, a gente tem... a intenção era a gente fazer essa parceria, porque o que acontece? A gente é representante das indústrias, né? Aqui eu represento a ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, mas também o Sinditêxtil, que é o Sindicato das Indústrias de Tecelagem e Malharia, que é do Estado de São Paulo. Esse é um projeto do Sinditêxtil. O Sinditêxtil ele está sempre junto com a ABIT, mas especificamente do Sinditêxtil porque são as empresas do Estado de São Paulo que tinham interesse nessa matéria-prima. E elas entraram com a gente no projeto para serem apoiadoras, no sentido de financiarem o início do projeto, com maquinário e a reforma do galpão. O que a gente precisava era realmente a cessão do espaço. É exatamente o entrave que esse projeto está encarando, né? A gente visitou alguns espaços. O entrave mesmo foi na questão burocrática. Espaços então, da prefeitura? Da prefeitura. Teve um no Paris, teve um muito próximo aqui do Bom Retiro. Acho que teve... O que eu me lembro são esses 2, mas
teve mais. É que eu mesmo fui em 2 visitas. Quando você, antes de passar para a Thaís, quando você fala em processos burocráticos, você quer dizer o quê, por exemplo? O que você acha que não andou? Qual foi o ponto? É porque os espaços, eles são de diferentes secretarias, né? Eu acho que eu não consigo falar com tanta propriedade nesse sentido, porque, de fato, eu não entendo os trâmites e as conversas. Então, acho que são diferentes secretarias, uma precisa conversar com a outra, né? Aí quem entraria com a mão de obra, que seria também de cooperativa, seria SMADES. Aí o espaço é de outra secretaria. Difícil. E aí eu acho que é nessa conversa que a gente fala de questões burocráticas, né? Então, mas de fato, o técnico, a questão mais técnica, eu não consigo entrar em profundidade. Lógico, é que quando você entra com um projeto desse tamanho que envolve tantas secretarias, existe realmente um descompasso, porque são preocupações distintas das secretarias, e nem sempre conseguem conversar, né? Porque elas vivem de apagar incêndios todos os dias, que os projetos, os programas acabam ficando de lado, e nem por culpa da própria prefeitura e nem dos servidores, é pela dinâmica da cidade. Não, a gente entende, isso. Não, e a gente viu muita defesa, boa vontade de quem já mesmo. esteve lá também, é difícil. Não, a questão burocrática não é uma crítica. Sim. Realmente, a gente entende. A gente também, como entidade, a gente tem algumas burocracias, Claro. Então, a gente viu muita boa vontade mesmo por parte do poder público nas gestões que a gente foi conversando, né? Então, de fato, há uma vontade, há um olhar, mas também há uma preocupação de se fazer tudo corretamente. Com certeza. Né? E acho que nessa questão é que a gente acaba travando um pouco. Thaís. Uma coisa que eu acho que seria legal era você contar do projeto, porque ele é um projeto famoso, né, no mercado. Inclusive, é um projeto que a gente conhece porque estamos atuando, mas eu acho que tem muita gente aqui que não sabe. Então, acho que seria uma oportunidade de contar um pouquinho como é que funciona o projeto, para o pessoal conhecer e passar também não só o desafio da questão de terreno, mas os outros desafios que vocês enfrentaram. Antes da Luísa responder, eu vou abrir aqui para perguntas. Tem alguém que gostaria de fazer? Já? Tem? Desculpa, o seu nome? O Itamar. É verdade. Nós estamos também no WhatsApp. Se vocês quiserem mandar por escrito, aqui que vai nos passar o telefone. O telefone do WhatsApp é 99946-3174. Isso. 99946-3174. Nem todo mundo gosta de vir até aqui fazer pergunta, né? É mais fácil pelo WhatsApp. Além do Itamar, mais alguém? Na sequência? Por enquanto ninguém. Então, Luísa. Depois da Luísa. Depois. Tá bom. Responde a Thaís. Tá. Então, o projeto, ele surge nesse momento, né? Que a gente começa a entender que a gente precisava fazer alguma coisa relacionada àquilo que estava sendo descartado nas calçadas do Bom Retiro e do Brás, por conta das enchentes, né? Acaba que os sacos são abertos, né? E aí, quando chove, aquele material fica na calçada e com a chuva vai entupindo os bueiros e aí causam as enchentes nesses 2 bairros. E também pela demanda da nossa indústria, né? A gente tá vendo resíduo indo pelo ralo, literalmente, né? Sendo que a gente tem essa demanda na indústria. Então, por que não juntar né, a oferta com a demanda? Mas a oferta ela precisa estar minimamente organizada, né? Por que a gente importa? Porque os resíduos eles já vêm separados em composição e em cor, né? E aí a gente tem alta geração de resíduo aqui, mas eles não têm esse tipo de cuidado de separação, porque de fato a gente ainda está nesse processo de educação, né, enfim, logística reversa, de upcycling e esses outros temas que envolvem a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente relacionado ao que a gente gera de resíduo na indústria têxtil.
Então, o projeto basicamente era a coleta seletiva desses resíduos, e aí em parceria com a UNURB, a gente já tinha desenhado a parceria, inclusive, eles iam ceder 2 caminhões para isso. A gente tinha desenhado, mas, claro, não formalizado, porque a gente ainda não tinha o espaço, né? E aí, os resíduos seriam levados até esse espaço, esse lugar, esse galpão de triagem, onde uma cooperativa trabalharia em cima da separação dos resíduos. Claro que, a princípio, né, a gente desenhou também, a gente combinou, tá junto com o Senai nessa parceria para ensinar, né, aqueles que iriam mexer com os resíduos, né, são os resíduos novos, assim, né, nem todo mundo entende, né, o que é algodão, o que é tecido 100% poliéster, e isso é muito importante quando a gente vai falar em separação de resíduos têxteis. Então, também a gente já tinha o Senai com a gente nesse sentido, para a capacitação da mão de obra. E basicamente isso, uma vez separados os resíduos, né, por composição e por cor, esses fardos iriam ser absorvidos pela nossa indústria. Então, esses os resíduos menores. Os resíduos maiores, né, que são final de rolo, normalmente, ou rolos com defeito, esses resíduos maiores eles iriam para um outro projeto, que era um projeto social, envolvendo costureiras. E aí a gente tem inúmeros projetos dentro da prefeitura, inclusive o projeto Costurando o Futuro, tem algumas iniciativas dentro da própria prefeitura que poderiam absorver esses resíduos, mas aí eles já estariam organizados naquele ponto. Então, é basicamente isso, é uma coleta seletiva e a destinação dos resíduos ou para a indústria ou para projetos. Thaís, tem a preocupação da Luísa com a questão do processo de 45 toneladas ser feita de maneira... Então, acho que precisa esclarecer essa dúvida. Então, é assim, a gente foi muito rápido na apresentação do projeto, mas o que já é feito hoje, esse resíduo ele é tratado como matéria-prima, como a gente falou pela manhã, ele não é tratado como lixo ou como produto descartável, muito pelo contrário, a gente trata ele como um produto que precisa ser e deve ser e tem a propriedade para ser reaproveitado. Nesse processo, a gente tem 2 linhas de produção. Uma é de separação, enfardar e fazer tanto a arte-terapia como a parte de artesanato, quanto a venda dos fardos. E tudo aquilo que hoje, dentro dos projetos que já funcionam, que não é aproveitado, ele é desfibrado. Nós temos 2 grandes players de mercado que fazem... que desfibram o restante. O que acontece? É possível tirar do aterro e desfibrar tudo? Os parceiros têm fôlego para assumir? Já fizemos o estudo? Tem. A gente quer fazer isso? Não. Porque ele é um produto de valor. Então, o nosso objetivo e o nosso grande desafio é, dentro dessa cadeia produtiva, aproveitar e dar oportunidade, obviamente, também para o nosso maior objetivo, que é a arte-terapia e recuperação dessa estabilidade pessoal, para que a pessoa se recupere e recupere a sua vida, diminuir ao máximo o que vai para desfibrar. Porém, sabemos, se a gente recebe o financiamento necessário e a gente faz o recebimento de 100% dessa coleta, não vamos tratar tudo e vamos desfibrar grande parte, sim. Por quê? Para a gente é importante tirar isso do aterro. Tá? Então, é o que eu falo. A gente tem o ideal e a gente tem o que é viável. O nosso objetivo é trabalhar o viável para chegar no ideal, mas não parar porque não conseguiu chegar no ideal. Então, complementando essa questão ali, a preocupação da Luísa é muito séria. Porque trabalhar com 46 toneladas realmente é uma quantidade muito grande. E nas nossas pesquisas, até visitando cooperativas e tendo o nosso parceiro, essa dimensão
de estar colocando as 4 esteiras, né, foi porque nós vimos que dentro das possibilidades das cooperativas, uma esteira consegue trabalhar de maneira tranquila, bem tranquila, de 8 a 10 toneladas por dia. Então, vai separar. A grande... assim. Porque o que acontece? O que vem, a grande quantidade é de pequenos. Tá? Então, nós estamos falando do lado, vocês termos, no lado da esteira, 4 carrinhos. Né? Vai estar tirando o lixo para um carrinho, vai tirar o reciclável para outro carrinho, né? Vai tirar os resíduos de médio, vamos dizer, de tamanho em torno de 12, 15 centímetros a 50 centímetros, para um determinado carrinho, container, e o outro dos resíduos maiores. Tá? Então, isso vai estar separado. Então, a esteira vai continuar rolando e vai cair os miúdos para empacotar e ir para desfibragem. E, normalmente, o que a Luísa está falando é sério mesmo, e foi levado em consideração também dentro dessa análise, gera em torno de 85% a 90%. Então, fazendo a contagem, né, nós vai sobrar 3 a 4 toneladas por dia para ser trabalhado na segunda fase, que é a produção dos edredons, a produção dos tapetes e outros objetos utilizando essa matéria-prima, e os dos grandes para outros objetos também, né, colaborando com o edredom, que nela falou. Nós temos rolos de tecidos. Então, a ideia, uma parte é isso, os resíduos vêm em cima e vai trabalhando os edredons e fecha, com o objetivo de substituir o cobertor que é desfibrado e que não tem condição de higienização. Depois que utilizou isso, vai para o aterro sanitário. Então, então, dentro dessa, vem essas 5 cooperativas que estariam dentro do projeto. Então, elas não têm o objetivo de separar para vender para ganhar dinheiro, que é diferente do papel e papelão, porque esse tem valor. Você vender papelão, legal. O resíduo não tem, é 1/3, sabe? 1/3, é muito raro você conseguir a 17 centavos o quilo. Né? Então, o que o pessoal das cooperativas vão estar trabalhando? Na realidade, eles vão estar selecionando os materiais que eles vão utilizar na segunda fase. Entendeu? Então, eles são catadores, mas dentro da esteira. Né? E aí, a quantidade se reduz muito. Tá? E aí, nós vamos para a segunda fase, de separar, de dar o conhecimento do que é uma fibra de algodão, uma fibra de poliéster, uma fibra mista, separar por cor, separar por estampa, para justamente esse material ser reaproveitado. Então, ele entra como matéria-prima nesse sentido. O caso do pequenininho, também existe uma segunda possibilidade, mas aí nós temos que ver que entra na questão emergencial, que nós temos que resolver essas 46. Começou, a gente tem que agilizar ao máximo para isso acabar, que seria a separação da malha, porque a malha de algodão puro, ela, e principalmente branca, ela tem um valor mais agregado e ela pode voltar para o processo de desfibragem. Aí você tem a malha, que eles falam de 1000 cores. Inclusive, nós temos aqui presente empresa de desfibragem que trabalham com isso, né, que tem um outro valor, né, e o tecido plano. Então, todos esses processos, essas matérias-primas, têm processo de desfibragem diferente e de reutilização diferente. Porque aí vai para fazer carpete, forração para arquitetura, para vaso de planta, negócio do carro, painel do carro, na indústria automobilística, absorve bem isso, mas nem ela dá conta, né, de absorver todo esse resíduo. Entendeu? Então, agora, nós temos já, como a Luísa falou, grandes empresas organizadas e precisando dessa matéria-prima, inclusive trabalhando exportação.
estão organizados, estão exportando, né, essa matéria-prima, principalmente o algodão puro branco, né? Então, tem, para as indústrias de fibragem, tem interesse nessa demanda. Mas o preço ainda não dá para competir com o papelão, principalmente com o metal e o vidro, né? Então, consegui responder, Luísa? Mais ou menos, mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Eu acho que era... Né? É que a gente foi apresentando, a gente acabou não detalhando todos Muito bom. as partes, para justamente também a gente conversar agora de tarde, né? A senhora vou abrir para o Itamar. A senhora falou em vidro. O gabinete também da vereadora deu um pontapé inicial para o GT dos vidros, né? Então trouxemos toda a cadeia do vidro para cá para discutir com a melhor maneira de reciclar o vidro, né? Porque o vidro também tem um valor no mercado muito pequeno e é um produto muito, muito rico, muito importante, né? E a Amanda, que é a nossa assessora aqui e cuida do planejamento do nosso mandato, ela participa do GT do vidro, Amanda. Se depois se você puder falar um pouquinho e o que o GT do vidro pode trazer para essa questão do que nós estamos discutindo aqui do resíduo têxtil, né? O que lá que vocês têm conversado que a gente poderia aproveitar aqui no projeto da professora Tita. Eu só vou permitir vou passar a palavra para o Itamar, que já tinha pedido, e aí depois se você puder fazer uma observação, seria legal. Itamar, microfone. Aqui. Gente. Pegou? Então vai lá. Você que sabe, quer ficar em pé? Pode ficar. Ligou aí? Tem que ligar aqui do lado. A luzinha tem que estar verde. Aí. Liga pra ele aí. Foi. Pessoal, ajuda ele aí. Aí, ligou. Bastante coisa já foi respondida, mas tem mais algumas que... É assim, Se apresenta de novo e dá uma pessoa que está em casa vendo. eu sou Itamar, presidente... Microfone. Itamar, presidente da Coopervida. Uma das dúvidas, né? A gente estava batendo um papo aqui paralelo com a professora, com ela, muito interessante. E a nossa ideia é uma ideia, assim, grande dentro do que a gente pôde estudar em poucos dias do convite que a gente recebeu e dando sequência num projeto que a Soninha, há 1 ano e pouco atrás, uma iniciativa dela, conseguiu esse terreno para a gente aqui no Tatuapé. A pergunta é a seguinte: a cooperativa parceira, vamos dizer assim, né, nós temos um espaço de 2.000 metros, vamos processar 10 mil quilos dia lá. Um projeto esboçado no papel, sem muita envergadura, mas com pretensões assim. A gente pode passar por todas essas etapas que a professora comentou e ter as máquinas de produzir e ter o nosso produto com essa matéria-prima? O senhor está falando da máquina de desfibragem? Não, máquina de costura. Não. Inicialmente, o projeto começa com todos os produtos artesanais. Então, inicialmente, são projetos executados, que nem o tapete, sabe? São projetos que estão sendo utilizados, pouca tecnologia. Então, a gente quer impor tecnologia e escala. Isso. Na cadeia. Aí vamos, então, diferente. Isso. No primeiro momento, por quê? Porque a gente precisa, se nós temos 3 toneladas dia que estão ficando, essas 3 toneladas dia têm que sair no mesmo dia. Então, o processo não dá, tem que ser criativo e utilizar mais mão de obra do que tecnologia, de maquinário de costura. Não estamos abrindo mão das máquinas de costura. Aí entra o outro projeto, que é aquele que eu mostrei do patchwork. Entendeu? Aí é uma segunda. E outra coisa, lembrando que nós estamos trabalhando com população de rua de extrema vulnerabilidade. Então, nesse momento, é esse olhar. Aí, nós vamos para a segunda fase dos resíduos maiores, e aí a gente conseguir dar ao curso de costura e colaborar com outras secretarias. Porque que eu sei, eu estou dentro desse segmento já há mais de 10 anos. O projeto do Costurando Futuro, eu estava como professora na FMU. Foi quando o governo começou a distribuir máquina de costura embaixo lá dos viadutos, e o primeiro grande foi na... Você estava, Luísa? Você soube desse projeto? É um projeto do Estado que começou a ensinar costura para as pessoas e distribuiu máquinas
para Sambódromo. Ali montou umas escolas de costura e eu fiz parte do grupo que a gente montou esse curso de capacitação de costura. E aí foram distribuindo máquinas de costura. Então, máquina de costura, hoje, se a gente for fazer uma enquete, tem à vontade, inclusive encostada em vários projetos. O que faltou? As máquinas na outra. O que faltou? Faltou facilitadores para dar continuidade, a continuação desse projeto. Então, tinha que se pagar oficineiro. Uma das coisas do custo do nosso projeto é esse, porque nós temos oficineiro, nós não abrimos mão dos oficineiros, da psicóloga, da assistente social e da psicopedagoga, porque eu estou trabalhando com essa população com um trabalho qualitativo, embora tenha uma quantidade aí que a gente está pensando, mas nós estamos pensando qualitativamente nessa matéria-prima para que o produto não seja mais um descartado. Eu brinco, não quero encapar canetinha, eu quero que esse produto seja funcional. Um tapete que nós vimos aí, ele fica ali na capacha na frente da casa por quantos anos? Ninguém vai jogar, né? Então, esse processo, nós já forramos estofados. O Laurentino forrou uma Kombi inteirinha com esse trabalho. Nós já mandamos para os Estados Unidos para forrar, para encapar aquelas cadeiras de garden americano, que é de metal, para sentar. Então, é uma técnica que a gente pode fazer um monte de coisa com ela. Encher puff, mas dentro sempre de procurar que seja feito sem necessidade de grande tecnologia e que a gente consuma muito retalho. O puff, por exemplo, imaginando que o puff forrado com esse material e preenchido com um saquinho, com os resíduos menores. Você tem peso, você tem... Então, quer dizer, é um produto que a gente consegue absorver, sabe, grande quantidade dessa matéria-prima, tá? Então, é isso. Então, nesse momento, esse é o foco. Agora, não está descartada a nossa colaboração, que a gente já está em conversa com a Secretaria dos Direitos Humanos, de colaborar com a capacitação e ampliar os formadores. Porque o projeto do Costurando Futuro ficou... na época, eu lembro, eu falei, vamos dar bolsa de estudo para aluno de moda ensinar costura. Então, de terça e quinta, vai aluno de moda lá, ensina, e todas essas máquinas não estariam paradas, né? Então, a gente poderia estar pensando nisso. Quando a professora ela coloca qualitativo, ela coloca nos dois sentidos. Um é destinar o resíduo para um fim que não vai virar resíduo novamente, ou pelo menos tem um maior ciclo de vida. Esse é o primeiro ponto. Então, esses são requisitos que fazem parte do projeto, né? Esse é um, e o outro é o encaminhamento dessas pessoas que estão sendo beneficiadas, né? Nada disso impede que a gente tenha uma evolução para uma linha produtiva. Já trabalhamos também a possibilidade de ter uma linha produtiva. Vamos supor que a gente perceba que a gente recebe uma demanda que pode se criar um produto. E isso pode ter um percentual destinado ao projeto. Sim. Né? Então, tudo pode ser trabalhado, sim. Tem mercado, tem demanda, que é o que a gente colocou, inclusive para exportação. Tudo isso já está desenhado. É fazer acontecer mesmo. Respondi, Itamar? Obrigado. Senhora Tereza, do Movimento Nacional de Catadores. Então, no microfone, por favor. Agora eu vou falar mais. Tá dando para ouvir, né? Pertinho do microfone. Então, interessante, Movimento Nacional de População de Rua e Catadores, eu não sei por que tem que dividir. Eu não sei por que tem que ser separado. Porque quando a gente pensou a Lei Nacional de Resíduo Sólido, a gente incluiu, né? A gente pensou na inclusão dos catadores e das catadoras. A diferença do tecido, do têxtil, é que vai ser coletado, né, por caminhões, por transporte da Anlurb, ou talvez da cooperativa Vira-Lata, não sei. Mas chegando lá na cooperativa, o cooperado, o que eu queria entender, como vai ser a remuneração desse cooperado ou dessa pessoa de baixa renda que vai estar trabalhando com esse pessoal.
que é além da família, né, da pessoa de baixa renda. Quando ele está na rua, que de fato ele já saiu da família, da casa. Como é que vai ser acolhida essa família dessa pessoa antes dele voltar para casa? Né? Precisa pensar na casa dessa pessoa, de onde ele saiu, para onde ele saiu, porque muitos são migrantes, muitos não são da cidade de São Paulo, muitos não são da capital. Que anos atrás, muitos anos atrás, a gente tinha um contato com as prefeituras das cidades de origem. Né? Se a pessoa veio de tal canto, vamos ver como é que está vivendo essa pessoa lá, como é que ele vai ser reintegrado nessa cidade dele, porque todo mundo é migrante, todo mundo não nasce aqui nas ruas de São Paulo, e como é que está pensando nisso, em acompanhar essas famílias, que a gente, de fato, chegou aqui na rua, a gente é invisível. Mas lá atrás tem alguém que ainda nos reconhece, talvez na cidade, no país, no estado. É isso aí que eu estou pensando. E porque a gente fala na remuneração dessa pessoa, tentando ver como é que está essas famílias, a nível nacional de resíduo sólido, de que cidade ele veio e por que ele veio. Muito boa pergunta, dona Tereza. Obrigada mesmo pela pergunta. Eu vou fazer um resumo muito rápido, tá? Porque a gente tem uma pessoa que é muito melhor do que todo mundo na equipe para poder responder você com propriedade. Mas um resumo rápido hoje a gente tem etapas. Uma é artesão, que recebe um percentual de cada venda. Então, vamos supor, ele fez o tapete, ele tem um percentual que é dele. Ele foi a pessoa que colaborou e ele está contando com aquele dinheiro. Esse é o primeiro, que é a pessoa que não precisa estar lá. A gente não quer obrigar ele a estar lá para receber o benefício. Essa fase, ela é a do livre-arbítrio, em que ele vai quando ele está afim. Quando ele acordou na vibe. Ponto. É isso. Então, essa fase do projeto, para a gente, é super importante por conta do respeito em relação ao momento de vida dele, se ele está preparado ou não para se inserir dentro de um sistema. Quando a gente percebe que esse artesão está vindo muitas vezes, ele entra dentro da cooperativa. Da cooperativa, ele pode passar a ser um líder facilitador, até um dono de projeto, que nós temos também, uma pessoa que passou por toda a fase e hoje é líder de projeto. Eu vou convidar a melhor pessoa que eu conheci na minha vida, que muda a minha vida a cada 15 minutos que eu estou com ela, que é a Márcia Aguiar. É a pessoa incrível que faz desse projeto ser um projeto que funciona, com muito amor, com muito respeito, que faz com que a gente consiga enxergar as pessoas de extrema vulnerabilidade tão frágeis e tão fortes como nós mesmos. Então, eu convido a Márcia e peço para a Márcia contar uma história também. Vem para cá, Márcia. Venha, Márcia. Para cá. Pode sentar. Pode vir à mesa. Enquanto a Márcia vem, eu vou demandar uma história que eu quero que a Márcia conte a história de uma moça que ela viu, que ficou sentada na frente do centro de acolhida, e ela, justamente porque não morava em São Paulo. Tá. Agora, só para complementar, tudo bem, vou complementar a pergunta da dona Tereza. Dona Tereza, na questão que nós falamos em 5 cooperativas que estariam trabalhando dentro do projeto, que o diferencial delas é que elas vão estar separando o material pensando no que ela vai poder utilizar, né? E aí, ali vai ficar os resíduozinhos menores que vão ser empacotados e vão ser enviados para desfibragem. Os outros resíduos, os que são recicláveis, vão estar sendo compartilhados com a vira-lata, tá? Essas pessoas que estão trabalhando nisso, elas vão ter o rendimento que é o obrigatório, que é o salário mensal ali, né? E vão estar colaborando, participando de toda essa organização da separação e do projeto, que é a utilização disso como matéria-prima. Por isso que é diferente dos catadores do papelão, né? Porque o pessoal do papelão, ele tem o objetivo de enfardar e vender. O nosso objetivo é diferente, não é o enfardamento. O enfardamento é uma consequência para aproveitar. O objetivo principal é o resíduo maior para poder fazer necessaire, para poder fazer o tapete, fazer outros objetos. E o edredom. Então, na realidade, é transformar essa população em artesãos. E eles ficarem conosco a cada 6 meses, ou talvez um ano, com o objetivo de depois eles serem empreendedores, que foi o que a gente colocou hoje de manhã, né?
Nós, nesse primeiro projeto de 6 meses, que nós tivemos o pote, nós tivemos 30% de cada 15 pessoas, 5 saiu de maneira qualificada. Construiu seu barraco, voltou para a família. Tá? Então, cada um, de alguma forma, teve uma vivência construtiva. E é isso que a gente espera. E é isso que depois eu tive lá na Vira-Lata, nós conversamos, que é também o mesmo objetivo deles, que as pessoas que estão trabalhando lá, é uma cooperativa de mais de 20 anos, eles têm o objetivo nisso, que eles sejam encaminhados para uma nova forma de vida, não ficar ali como catador de papelão em papel. Né? Então, te respondi, Tereza? Respondeu. Então, tá bom. Então, vamos. Então, agora vamos passar a palavra para a Márcia. Dá ligado. Boa tarde. Dona Tereza, eu sou psicóloga social, atuo há muitos anos em centro de acolhida, com a população de rua também, que são as pessoas que ocupam as ruas, que não necessariamente querem estar acolhidas, por questões de regras, né? Aí a gente respeita a opinião de cada um. Tem gente que prefere morar na calçada uma vida toda e tem gente que prefere uma cama e um banho todo dia. Então, partimos desse princípio que a gente respeita a escolha. Então, não há uma obrigação de estar institucionalizado em centro de acolhida para participar do nosso projeto. Há uma preferência quando a gente diz, porque uma pessoa que já está minimamente organizada, tem um lugar para dormir, tem onde comer, tem uma cama, ela rende mais, né, durante a oficina. Mas não necessariamente tem que ser assim. Porque nós temos um caso de uma pessoa que estava institucionalizada na rede assistencial. Ela saiu por uma república particular e sentiu necessidade de sair dessa república. Hoje ela comprou uma carroça, ela dorme dentro da carroça dela. Na frente do nosso projeto, frequenta a escola, já passou de ano, tirou média 8, e ele dorme dentro da carroça. Aí ele encontra um lugar para tomar banho, faz a alimentação dele, continua no projeto, é super assíduo. Então, a gente, com a convivência com essas pessoas, a gente vai aprendendo que tem vários tipos, né, várias formas de você ser no mundo e que a gente tem que respeitar. Então, por isso que não pode ter um padrão. Tem que ser assim, tem que ser homem, tem que ser mulher, né? A gente pede, por exemplo, no curso de customização, que sejam mulheres trans. Mas é por falta de oportunidade. Então, ele foi escrito, desenhado, o modelo desse projeto para elas, por falta de oportunidade em outros projetos. Então, é uma conquista. Mas dizer que só elas, não. A gente já tem um outro projeto apoiado pela vereadora Soninha, que nós abrimos na Lapa, como modelo, deu tão certo que vai replicar o ano que vem todinho. Então, aí a gente abre para todo mundo. Porque a gente sempre começa, o nome é projeto, porque a gente começa para ver se vai dar certo. Se vai dar certo, abre, né, mais vagas e abre para todo mundo. E é isso que a gente tem feito sempre em parceria com a Soninha e com o Suplicy. A gente leva a ideia, eles falam implante, um número menor, deu resultado, a gente amplia, né, e vai abrindo novos espaços. A diferença de catadores e morador de rua não se dá da nossa parte. Eles que colocam essa nomenclatura e falam para a gente, eu não sou morador de rua, eu sou catador. Eu falo, tudo bem, o senhor pode ser o que o senhor quiser ser. Né? Aqui o curso tem de tapete, de customização. Qual o senhor quer participar? Né? A gente não tem essa mudança. Não tem. Porque a gente já tem catador que também faz curso de tapete. Então, ele tem a carroça dele, de manhã ele fica 4 horas conosco, almoça, aí ele vai catar papelão, plástico, tudo a tarde toda, 5h30 ele está na escola estudando. Então, ele pode ser morador em situação de rua, catador, estudante, participante do projeto. Ele pode ser tudo o que ele quiser ser, todos vocês. Aí vai de cada um administrar a sua agenda. Eu sou um exemplo hoje do que a gente pode fazer com resíduo. Ó, essa minha bolsinha aqui é feita de resíduos. A gente faz bastante bolsinha, vende nas feiras, ensina, né, todos eles a fazerem. É perna de calça. A gente corta, customiza e leva para as feiras e vende a R$15. Então, o dinheiro é revertido para a ONG, né, para o projeto. Essa minha saia, gente, é 2 retalhos. Ó, vou levantar.
como diz a Tita, uma vida longa. Esse colar ele vai ficar por muito tempo. A roupa, quando eu enjoar, eu posso doar. Né? Tudo bem, Então, Márcia, parabéns. A ideia do aproveitamento, gente, é essa. Pensar produtos que voltem, como diz a Tita, numa economia circular. Não pensar numa coisinha, nada contra encapar caneta, mas aquilo fica por ali e daqui a pouco está no lixo. Agora, uma bolsa dessa serve de presente, uma saia, um colar, né? Vai ter uma vida útil muito mais longa. Então, a possibilidade dela voltar de novo a ser um lixo, um resíduo têxtil, é menor. É por isso que a gente foca, né, nesses projetos. Alguma pergunta? Legal, Márcia, obrigado. Além de ser essa figura formidável, incrível e parceira, né, a Márcia é uma grande amiga do mandato e a gente tem ajudado, né, na medida do possível, levando os produtos do Sustex para diversos locais aqui da cidade. Já levamos na Feira da Vila Madalena, Feira da Pompeia, Leopoldina, Mercadão. A gente tem atuado bastante lá na Sala Cecília Meirelles, né, com as senhoras que vieram da Secretaria do Trabalho, do CAT, né? Ou seja, além de terem uma ocupação, elas estão tendo uma oportunidade, né, de geração de renda. É isso que é muito bacana do projeto. Eu queria chamar a Amanda aqui na frente para falar um pouquinho do GT Vidro. O GT Vidro é constituído pelos principais atores da cadeia do vidro e tem saído discussões, debates e ideias muito legais para o reaproveitamento do vidro, e a gente queria saber se existe algum paralelo com a questão do resíduo têxtil, Amanda. Tá bom. Obrigada. Amanda Soldani, nossa assessora. Muito obrigada. A questão do vidro veio de uma inquietação das centrais mecanizadas que não possuem um leitor óptico de vidro. Então, hoje a gente vê toneladas de vidro indo para aterro e a gente sabe que o vidro é 100% reciclável. A gente sabe que o vidro é 100% reciclável e tem uma grande duração e é muito fácil você reciclar. Você derrete, você não perde nenhuma grama, você pode fazer diversas garrafas dele.